Uma coisa que você falou aí, pastor, que eu achei bem legal, você falou da questão de o propósito de Deus. E a gente, quando vai mergulhar nesse mundo, né, da igreja, eu mesmo particularmente, o que a gente enxerga é que às vezes as coisas não acontecem porque a humanidade, a sociedade, ela tá com o seu óculos, mas com a lente embaçada. Exatamente. E aí quando você vai, se aprofunda dentro da palavra, vai entender e coloca na mão de Deus, né, para ele trilhar o seu caminho, parece que essa lente, ela desembaça. Então, eu falo por causa da minha conexão com essa questão da igreja. É justamente que foi o céu do barco, que eu falo. E teve um grande amigo meu, que em um jantar, ele é cristão, e ele falou assim, todos nós somos um pedacinho de Deus. Todos nós. E as conexões estão ligadas a Deus. Né? Os propósitos estão ligados a Deus. Então, quando você tem e vive dentro do propósito, vive com discernimento, vive com equilíbrio, sabe o que está fazendo, estuda e busca, ele fala, as conexões, as energias, elas começam a fluir. Eu nunca imaginaria, hoje eu estar fazendo um podcast, né, dentro da minha produtora, e justamente por causa de uma palavra. Deus tocou naquele dia e eu saí da minha profissão e tô hoje aqui como comunicador, apresentador e tocando um canal de comunicação. O Lucas sabe disso. Sim. Quando a gente sentou para conversar, eu falei isso daí para ele e eu falei, claro, fica tranquilo que Deus, ele trabalha, ele vai agir de uma forma que ela você não vai ficar com os óculos embaçados, ele vai abrir, ele vai ampliar. E você consegue enxergar o mundo de uma forma diferente. Porque as pessoas pensam que você se tornar cristão, né, você viver dentro da igreja, da obra, entender, o mundo acabou. Não, eu sou crente, acabou, não. Aí o pastor vai falar um pouco mais sobre isso. Exatamente, né? Eu acho que o que você está vivendo é um grande testemunho disso, né? A gente sempre fala que cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida, né? De vida. Isso que é interessante a gente perceber. Religiões existem várias, diversas, né? E aí o tema se torna até mais abrangente para se falar da verdadeira religião, que seria o judaísmo, por exemplo. Ela é a verdadeira religião. Então, Jesus não veio trazer uma religião, na verdade, um novo estilo de vida, que na verdade é uma experiência pessoal. E eu digo sempre, né? Essa coisa que vem de fora para dentro, ela vem sobrecarregada de leis, de pode, não pode, e de tantas outras coisas, né? Mas na verdade, uma experiência com Deus é algo entre ele e você que vai ocorrer de dentro para fora. É uma experiência que vai mexer aqui. E aí, o resto é uma consequência. Isso não tem que mudar, obviamente, né, quem você é, o ambiente que você se relaciona, porque primeiro essa transformação ela vai acontecer por dentro. Então hoje o mundo tem uma visão um pouco exagerada, até porque existem várias frentes, né, de prática de cristianismo. Então, e algumas pessoas têm uma visão mais antiga, né, como aquela coisa mais talvez rígida. A gente respeita todas as formas que tem. Quem procura deve estar em um lugar como esse, mas também deve respeitar esses e os outros, né, que caminham debaixo de uma liberdade maior, né? Então, essa visão anterior bloqueava muita gente, né? Então, por exemplo, não, para eu ter uma experiência com Deus agora, então eu não posso fazer tal coisa, eu não posso ser mais, não posso ter mais meus amigos e por aí se vai. Que é o medo de muitas pessoas, né? Você é uma pessoa agora mais dura, enfim, como que é? Acho que aqui está um testemunho, né? Que é o seu, né? O que Jesus tem feito na sua vida e o que vai continuar fazendo. Então, é isso que aconteceu. Ninguém um dia propôs uma religião para mim. Mas eu não conhecia nada de religião. Quando eu tive uma experiência com Deus, eu tinha uma necessidade e a experiência encontrou. E o que aconteceu aqui dentro, por fora, nunca tinha ocorrido dentro da minha vida. Então, eu creio que essa é. As pessoas que hoje se relacionam comigo, que eu conheço, onde eu vou, onde eu prego, qualquer lugar que eu esteja, na verdade, elas são atraídas por causa disso. De uma experiência individual com Deus, dentro do coração dela, uma experiência de dentro para fora. E a minha definição, finalizando sobre isso, é o seguinte, que de fora para dentro é religião, de dentro para fora é uma experiência de vida. É algo que ele ocasionou dentro de você, isso eu desafio e convido todos a terem a mesma experiência. Porque, de fato, isso pode mudar a vida de pessoas, da água pro vinho. Sim, eu falo pro meu irmão o seguinte, meu irmão vai em vários workshops, mentores, os coaches. Uhum. Eu falei, eu falo até pra minha esposa, eu falei até pro Lucas aqui, o melhor workshop da vida é o culto. Domingo é o dia que eu vou lá na videira, olho e falo, tô aqui. Você sabe disso também, né? Porque você fala assim, saiu leve, porque a palavra,
ela abre portas, ela expande a mente e te dá entendimento. E vou falar de você agora, pastor. Quando você tá ali pregando, você fala a passagem da Bíblia e traz para a sociedade, para os tempos atuais. Então você consegue traduzir para a sociedade o que está acontecendo. Não é só a palavra, o texto, a Bíblia, a passagem. É o que está conectando com a pessoa que está ali. É fantástico isso. Exato. A palavra de Deus, ela é viva, né? Então, eu creio que essa tem que ser toda a experiência em todos os cultos, né? Qualquer pessoa, em qualquer igreja, porque quando é falado dessa forma, é o próprio Deus falando conosco, né? E eu creio muito nisso, valorizo demais isso mesmo. E tudo que eu for falar aqui, eu vou ter que falar, por amor à palavra mesmo, sim, fundamentado nela, porque hoje é minha base de vida, né? E eu creio que isso que eu tenho dado essa resposta, não só sobre a sua vida, mas nós temos lá 1.600 pessoas na nossa igreja, né? E todas elas vieram, assim, a maioria não vieram de outra igreja, vieram de outras religiões, pessoas que não conheciam Deus. E por que elas estão lá? O que atraiu? Para elas estarem sendo transformadas, família restaurada, justamente por causa disso, né? Porque conseguiram compreender a vida da palavra. Então nem sempre tem a ver com o pregador, tem a ver com a mensagem, né? Com a mensagem. Eu acho isso é muito interessante, assim, eu acompanhei, né, o Reinaldo e a esposa dele. E assim, primeiro que eles não mudaram nada, mas mudou tudo, né? Muito boa definição. Muito boa. E assim, eu nunca imaginei a igreja, eu nunca tinha olhado para a igreja com um olhar de uma coisa que ela te dá um norte extremamente prático do dia a dia. Sim. Eu olhava como uma coisa inatingível, uma coisa que você lê e é extremamente filosófico, uma coisa que você tem que buscar aquele ideal, mas você nunca vai conseguir. Um acessório. Exatamente. E, pô, essa semana mesmo a gente sentou aqui pra fazer um podcast com o dono da caveira. Sim. E ele falou que quando ele abriu a caveira, ele contou uma história lá, que ele tava sentindo que não tinha propósito, tal, não sei o quê, e a caveira veio na cabeça dele e ele, pô, não vou abrir um negócio com uma caveira. E aí, e foi interessante que ele falou, fui falar com o meu pastor, fui na minha igreja. E o Reinaldo a mesma coisa, várias vezes ele não sei o que lá, eu fui falar com o pastor e fui na igreja. Então, é uma coisa que tá ali pra você no dia a dia, não é do tipo, pô, eu vou lá no domingo pra ver um negócio que é extremamente filosófico, eu nunca vou ser aquilo ali, mas é um ideal que eu quero. E eu, conversando com o Reinaldo, mudou muito a minha cabeça com relação à igreja em si. E é isso que ele falou, cara, se você fosse todo dia, se fosse todo domingo ali com essa cabeça, você não precisa de coach, você não precisa de livro de autoajuda, né?